Glória a Deus por esse tempo. Eu quero compartilhar uma palavra que essa semana Deus tem colocado no meu coração. Amém? Fala para quem está do teu lado, você faz parte de um reino. E eu quero crer, queridos, e declarar que o reino que você faz parte é o reino de Deus. Amém? São dois reinos. O reino da luz, reino das trevas. O reino de Deus e o reino na qual o príncipe, aquele que governa ali, é Satanás. O reino de Deus, querido, a palavra de Deus tem vários textos que você vai encontrar na Bíblia que fala o que é o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus, mas eu peguei pelo menos um ou dois textos que diz assim, Lucas capítulo 17, 20 a 21, você pode acompanhar. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 a 21 diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus, ele não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus, ele está entre vocês. Outras versões falam que o reino de Deus está dentro de vós. Querido, o reino de Deus não é de visível aparência, o reino de Deus está dentro de nós. É o governo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós falamos, Senhor, eu sou pecador, sou falho, e eu te convido, entra na minha vida, faz morada em mim, faz o teu reino sobre a minha vida, assuma o trono, o controle da minha vida. Queridos, então o reino de Deus, ele é dentro de nós. Ele não está invisível a aparência. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus também diz que o reino de Deus, ele não consiste de palavras, mas o reino de Deus consiste de poder. O reino de Deus não consiste de palavras, mas ele consiste de poder. É o poder que é liberado sobre a tua vida, queridos. É o poder que está dentro de nós, do reino de Deus, que faz isso sair de dentro para fora. É o momento da igreja se levantar, é o momento que nós que somos família do Senhor e temos o reino de Deus dentro de nós, essa autoridade, esse governo precisa extrapolar. Ele precisa neste momento sair e falar, quem governa é o Senhor Jesus que está dentro de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, eu quero já daqui a pouquinho entrar nesse texto de Esther, mas eu anotei algumas coisas que eu quero começar e concluir com isso, queridos, que pessoas comuns são aquelas que se tornam muitas vezes estratégicas no reino de Deus. Pessoas comuns, como eu, como você, são pessoas estratégicas no reino de Deus. Porque Deus tem um propósito. Deus, ele usa pessoas que talvez ninguém imagina. Porque, como nós declaramos, os planos de Deus são eternos e se cumprirão para dar glória e honra a Ele. E Ele usa quem Ele quer. Ele usa a minha vida e a tua vida. Pessoas tão comuns que se tornam uma estratégia nas mãos de Deus e no seu reino. Amém, queridos? Agora isso é através do que também? Isso envolve jejum, oração e posicionamento. Jejum, oração e posicionamento. Pessoas comuns que compreendem esse lugar e vão para esse lugar da oração, do jejum, de se posicionar. Essas pessoas é quem Deus usa. E eu coloquei uma outra chave também, se você está anotando. Então eu comecei como pessoas comuns que se tornam estratégicas no reino de Deus. Segundo ponto, jejum e oração e um posicionamento. E eu anotei também cobertura espiritual, que fala de vir uma sabedoria de Deus. Deus traz uma cobertura sobre as nossas vidas. Por isso que é muito importante você não andar sozinho. Por isso é importante nós estarmos envolvidos num corpo de Cristo, no qual Deus traz uma autoridade, porque a autoridade de Deus, ela é delegada. Deus traz sobre uma vida e nós andamos debaixo dessa autoridade de Jesus, e Ele dá autoridade aos homens, e homens estão sobre nós para nos dar realmente esse start, esse caminhar de acordo com a vontade de Deus. É por isso, queridos, que hoje, diante de uma autoridade civil, mas também nós sabemos que é um homem que tem compreendido algumas coisas do reino de Deus, que hoje, essa semana mesmo, falou, olha, queremos que todos aqueles que são evangélicos, católicos, aquelas pessoas que estão caminhando nesse lugar, tirem esse dia, tira o dia de domingo para você jejuar, para orar, para que a misericórdia de Deus venha sobre nós, para que a presença de Deus venha sobre nós. O nosso presidente fez isso. E a gente tem percebido, e recebi hoje também um ato de um irmão passando para nós, onde vários países, presidentes, governadores de países,
foram diante da mídia, da rede social, e falando assim, olha, é o Senhor Jesus que precisa, nós precisamos orar, precisamos clamar pelo Senhor. Queridos, glória a Deus. Deus tem levantado homens, autoridades no país, que tem algo que tem clamado pela graça e misericórdia de Deus. Queridos, e a igreja precisa se levantar, nós precisamos nos levantar nesse tempo. Nós precisamos nos posicionar em oração, jejum, porque pessoas simples, comuns, se tornam estratégicas no reino de Deus. Eu e você, Deus tem um potencial tremendo, queridos. Ele veio para nós como um potencial tremendo, mas nós temos que colocar neste lugar. Oração, jejum, posicionamento. E ter uma cobertura espiritual que nos dá realmente aquele andar de sabedoria. Amém, queridos? E eu quero, uma frase que eu escrevi, quero falar para vocês. Deus muda sentenças, Deus muda decretos, quando o seu povo, no seu reino, toma o seu lugar de adoração, de quebrantamento e oração. Deus muda sentenças, Deus muda decretos, quando o seu povo, no seu reino, toma o lugar de adorar a Ele, se quebrantar a Ele e orar a Ele. Amém, queridos? É um tempo tão especial, queridos, que a gente pode viver, quando nós entendemos este lugar que o Senhor nos chama. Amém, queridos? Então, Deus chama pessoas como eu e você para viver neste tempo. Nós vivemos num tempo especial de Deus. E Deus quer nos usar tremendamente. Amém, queridos? Amém? Então, glória a Deus. Eu quero entrar em alguns textos agora. Você pode, talvez na sua Bíblia, abrir, deixar aberto no livro de Esther. Nós vamos ler alguns outros textos também, fora de Esther. Mas aqui, queridos, eu quero passar só um pequeno panorama, né? Ali no livro de Esther, especialmente, vão ter algumas pessoas chaves ali, que tem o rei Xerxes, ou Assuero, né? Que é um rei que ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. É um rei que tinha um governo, um império. Na verdade, você vai ver o texto de Esther, que vai falar que ele tinha um império ao seu domínio. Ele tinha grandes coisas no seu reino. E nós vimos ali Vasti, que era a rainha, e para se posicionar na história, era muito formosa, e ele fez uma festa, esse rei, e naquela festa ele convidou várias autoridades e momentos, e as festas demoravam muito tempo, e diante de vários dias que ele estava nessa festa, ele bebeu demais. A Bíblia fala que ele estava muito alegre, e a Vasti, que era a rainha, ela estava fazendo festa também para mulheres em outro lugar ali no palácio, e de repente o rei tinha se enchido muito de bebida, estava alegre, e chamou Vasti para que se apresentasse, para que ela fizesse um desfile ali diante dos homens que ele tinha chamado para mostrar a sua beleza. E no texto, você pode acompanhar depois, diz que Vasti, ela se recusou a ir. Ela se recusou a ir, e o rei depois, e agora? O que nós vamos fazer? Convocou todas aquelas autoridades perto dele. E quando estavam aquelas autoridades perto dele, falou, e agora? O que nós vamos fazer? Falou, rei, se você não tomar posição quanto a isso, as mulheres, elas vão atacar os seus maridos, ela vai ter, então você tem que dar um posicionamento. Então ele recebeu algumas indicações, podemos dizer assim, algumas ordens de algumas pessoas, juntamente com ele, tomando as ordens ali, falando, olha, você precisa fazer algo, senão não vai ter domínio. Os homens, as mulheres, através dessa atitude de Vasti, vai ser uma coisa que vai vir contra os homens. Então ele fez um decreto, e Vasti foi retirada, foi expulsa daquele lugar. Ela foi mandada embora, foi tirada a sua coroa, e ela não era mais rainha. E logo depois, as pessoas mais próximas do rei falaram, rei, olha, precisa, porque você não chama virgens, moças que estão por aí, tanto no império como as que estão por aí, vamos escolher, você vai ter um tratamento especial para elas, e quando ela chegar no reinado, você vai ter alguém que vai substituir Vasti. E isso agradou o rei, e ele fez, e dentro desse aspecto é onde entra Esther, né? Mas também conhecida como Hadassah, Esther. E Esther, ela não era daquele povo. Se você for ver na palavra de Deus, Esther não era ali dessa linhagem, não era deste povo, ela era uma judia. E aqui fala de Mardoqueu também. Quero colocar falei de algumas pessoas especiais nessa história, no texto de Esther. Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções, era filho de Jair, da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. E Esther era prima de Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele criou Esther depois da morte de seus pais. Então Esther tinha ele como uma figura de um pai, de uma autoridade. Só que eles não eram ali diante desse reinado. A Bíblia fala que
rei Xerxes, né, o Assuero, assumiu essa liderança, ele estava no governo desse império, dessas províncias, mas Mordecai e Hadassa, eles eram da tribo de Benjamim. Se nós estamos estudando bastante, né, estudamos bastante nas células de José e todas as tribos das tribos, né, que surgiram ali de Jacó, Benjamim era um dos filhos que se tornou uma dessas tribos. Então, Mardoqueu então, vinha dessa linhagem, filho de Jair, da tribo de Benjamim, era deste povo. E tanto Mardoqueu como Ester, eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então eles estavam ali, não faziam parte daquele contexto, mas estavam naquilo ali. Querido, se você se lembrar disso, nós sabemos que o reino de Deus, que nós temos falado, o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus não é aquilo que nós vemos na aparência, não é por visível aparência, ele está dentro de nós. E nós, queridos, se der tempo nós vamos citar, mas é um texto que eu tenho anotado aqui, que a Bíblia fala que o próprio Jesus, orando ao Pai, ele falou: Pai, o Senhor me deu esse povo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Queridos, e aquilo que nós vamos entender, que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Por isso que aquilo que tem que trazer segurança para a nossa vida, não é aquilo que é visível, mas é aquilo que é invisível, aquilo que é do reino dos céus. É um mundo espiritual, o reino de Deus que vem sobre nós. É isso que nos dá esperança, é isso que nos enche de paz, de alegria. Por isso que nós celebramos a Deus, porque nós sabemos que a nossa celebração não é para algo vazio, mas é algo para adoração a um Deus que vive, que nos transformou, que renovou as nossas vidas, e nós temos um alvo, sermos igual a Cristo, e há uma pátria celestial que nos aguarda, querido. O nosso reino não é deste mundo. Amém, queridos? Então nós vemos que tanto Ester, que era prima de Mardoqueu, estava naquele lugar com algum povo judeu. E ali também nós temos uma outra figura, que é Ramã. Ramã, ele foi colocado pelo rei como, se você acompanhar a história ali, como um dos mais importantes no governo do rei. Ele era da linhagem, agora presta atenção, queridos. Ramã era da linhagem de Agag. E se você lembrar de Agag, queridos, Agag foi aquele que, quando Deus falou para Saul derrotar todos os amalequitas, e Saul depois não derrotou os amalequitas, ele guardou do melhor, e o rei Agag, ele trouxe desobediência, e Deus falou: olha, por você não obedecer, eu tenho rejeitado o teu governo, eu tenho rejeitado você como rei. E a Bíblia fala que o profeta Samuel teve que falar a Saul: Deus não mandou você exterminar tudo, por que você guardou isso? E Saul dando aquela: não é assim, eu peguei do melhor, é para oferecer para Deus, mas não era. E a Bíblia fala que Samuel foi lá e ele mesmo matou Agag, o rei Agag. E Agag, queridos, ou toda a malequita, Agag, ele traz uma transparência, assim, um simbolismo e algo daquilo que é carnal, toda a carnalidade. Então, representa de Saul quando fez isso, trazendo os amalequitas, trazendo aquele Agag, ele está falando: toda a carnalidade que sobe ali não agrada ao Senhor, e nós precisamos banir do nosso meio, expulsar. E esse rei, esse homem, Amã, que foi colocado aqui no texto, ele era um dos descendentes dele, era da linhagem de Agag. Então, para nós no espiritual representa assim alguém que é do mal, alguém que é maligno, alguém que traz uma carnalidade exposta, que quer derrotar o povo de Deus, que quer derrotar a tua vida, queridos. Agag vem dessa linhagem, representa tudo aquilo que é carnal, que é carnalidade. Faz parte desse reino, na qual, da Babilônia, na qual vem esse império, pessoas que estavam ali vivendo. Mas ali estava, querida, Ester, que não tinha os seus pais, foi criado por Mordecai, que era primo dela, mas passou a ser essa autoridade. Mas aqui nós representamos, eu quero, como citei no início ali, queridos, que representa uma autoridade. Mordecai, ele representou uma autoridade, mesmo seu pai abandonou, mas Deus colocou Mordecai para cuidar de Ester, para separá-la naquele momento. É alguém que entendia o propósito. E ali estava com a sua prima. E a sua prima foi colocada dentro do palácio, porque uma foi encontrado, quem separou ela falou assim: olha, uma jovem muito bonita, mas Mordecai falou: olha, você vai ser chamado, mas não fala que você é do povo judeu, por enquanto. E ela entrou no meio, foi naquele harém, e a gente sabe a história que foi preparada, tinha uma preparação para jovens naquela época, e ela foi preparada, e no tempo certo foi escolhida, e o rei se agradou muito dela, e escolheu para estar ali com ela, e Ester se tornou ali uma rainha. Foi colocado no lugar de Vasti. Queridos, alguém presta atenção, a gente precisa entender isso, queridos. Alguém que estava no meio, mas não era do meio. Mas se a gente olhar grosso modo numa história, fica talvez
nessa história, nossa, olha, parece uma história de alguém que, queridos, nós vamos enxergar que tudo há um propósito, e Deus tem um propósito para todas as coisas. E aqui tem uma revelação, queridos, e algo que Deus, eu creio que é o que Deus quer fazer conosco nesses dias que estamos passando, queridos. Amém, queridos? Quero, antes de voltar ali, falar desse reino que está dentro de nós, querido. O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus está dentro de nós. Agora, se o reino está dentro de nós, o que está no externo? Se o reino de Deus, ele representa dentro de nós o externo, queridos. É aquilo que a Bíblia nos diz em 1 João 5, 18 e 19. 1 João 5, 18 e 19 diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, querido, se o reino de Deus é dentro de nós, aquilo que está no externo, a Bíblia fala que o mundo inteiro, ele está sobre o poder do maligno. Amém? O mundo inteiro está no poder do maligno. O sistema é maligno. João capítulo 17, 9 a 15. Foi aquilo que eu citei agora há pouco. Jesus, ele orou ao Pai por nós e por aqueles que viriam. Eu quero ler esse texto com vocês. Jesus dizendo assim, João 17, 9 a 15. Eu rogo por eles, Pai. Não, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Proteja do maligno. Querido, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E o Senhor já falou assim, Pai, protege-os do maligno. João, ainda continuando, capítulo 17, 20 a 23, Jesus continuando falando, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio de mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Amém, queridos? Então no reino de Deus, queridos, tem aqueles também que virão a crer na palavra. O Senhor Jesus já orava, Pai, não ora só por esses que estão, mas aqueles que virão a crer. Queridos, quem veio a crer? Eu e você, mas tem mais? Sim. E como que virão? Como que virão? Através da pregação da palavra, quando nós como igreja nos unimos, queridos, e como tem sido precioso esse tempo, embora tem medo, tem situações que está cercando o mundo, mas existe algo que está acontecendo, querido, a igreja está se unindo. Hoje foi uma prática disso, querido. No Brasil todo, as pessoas, as igrejas se unindo por um propósito, o que, querido? Jejum, oração, clamar ao Senhor, arrepender pelos pecados da nossa nação e proclamar o dia do Senhor, que o Senhor venha intervir na nossa situação. Queridos, a unidade. E o Senhor Jesus orou ao Pai, falou, Pai, que eles sejam um assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia, para que o mundo saiba que nós somos um. E nós estamos crendo por tempos tremendos nesses dias, amém, queridos? Nós que somos da unidade, para que o mundo saiba que somos um, nós vamos andar nessa vitória do Senhor, amém, querido? Mas, mais do que nunca, a unidade no Espírito, ela precisa acontecer entre nós, querido. Na nossa oração, no nosso trato e no nosso louvor e adoração a Deus. Amém? Queridos, uma prova daquilo que a palavra de Deus diz, nós temos vários textos,
Mas em Daniel 3, 16 a 18, fala daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que responderam ao rei Nabucodonosor, queridos, mais ou menos na mesma época, era o rei Nabucodonosor, que estava lá, e quando eles estavam deportados, estavam naquele lugar ali também de Jerusalém, sendo deportados para a Babilônia, o rei falou, olha, vocês vão me adorar, e se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E quais são as palavras desses jovens? Em Daniel 3, 16, 18, né? No texto ele diz assim, olha, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, posicionamento, oração. Daniel orava 3 vezes por dia. E uma das situações que viram ele orando foi falado ao rei, nós sabemos que ele foi jogado na cova dos leões. E mesmo ali na cova dos leões, os leões não fizeram nada, porque ele orava a Deus e Deus o protegia. Amém, queridos? Nosso Deus protege. Mas a visão desses jovens era, olha, Deus pode nos livrar se quiser. Queridos, nós temos que ter o zelo, nós temos que ter todo o cuidado, mas se Deus não guardar e não proteger, ninguém mais pode fazer. Nós estamos no mundo externo, mas o reino de Deus está dentro de nós. E dentro de nós Ele quer fazer algo externo para salvar vidas, para mostrar que somos um, que o poder de Deus se aperfeiçoou. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu preciso ser mais rapidinho, já estamos encerrando, mas eu preciso passar algo mais para vocês, querido. Voltando ao livro de Esther, capítulo 4, versículo 12 a 17. Você pode anotar aí, né? Esther 4, 12 a 17. Ali na história de Esther, nós falamos que Esther foi levado lá para o reino. E talvez para ela falou, mas o que eu estou fazendo aqui? Queridos, talvez Deus vai levantar você, ter levantado você onde você está, na tua família, no seu trabalho, onde você está. E talvez está perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Ela não era ainda. O seu primo falou assim, olha, não fale que você é uma judia. Não fale que você é deste povo lá dentro. Queridos, há um tempo que Deus levanta. E Deus faz coisas tremendas. E a Bíblia fala que ali naquele reinado existia Amã, que nós já falamos que era alguém que era aquele de perseguir mesmo. E ele, Amã, se você pegar na história, queridos, ele foi colocado por o rei numa posição de uma autoridade tão tremenda, que ele queria receber adoração. O decreto do rei fala, todo mundo do império, todo mundo que vê Amã tem que se prostrar diante dele, porque ele é uma autoridade, tem que se render a ele. Mas Mordecai ou Mardoqueu, ele não se prostrava e Amã ficou com uma raiva disso. E quando Amã sabia, e ele falou, olha, eu vou acabar com ele. Em outras palavras, você vê no contexto, falou, eu vou acabar com esse homem. Mas Amã também descobriu que havia um povo por trás, que Mordecai, ele era um judeu, não fazia parte daquele povo. E ele tramou todo algo. E até convenceu o rei, falou, rei, existe um povo que mora junto aqui. Existe um povo que está andando juntamente conosco aqui, que não adora. Que não adora aquilo que você fez. Olha, é alguém que vai dar problema, é alguém. E rei, olha, precisamos acabar com isso. E a Bíblia fala que o rei deu toda a autoridade para Amã, deu o seu anel. E na verdade, se você acompanhar Amã, falou, olha rei, eu vou abrir um estatuto, podia fazer algo para matar, exterminar este povo. E o rei falou, faça como você quiser. Falou, olha, e eu, rei, eu darei tantos quilos de prata para que isso se aconteça, para que isso seja efetivado. E o rei falou, olha, nem precisa disso, mas está meu anel. E ele com o anel de um rei trazia uma autoridade que ninguém podia revogar. E esse Amã decretou algo, queridos, presta atenção. Eu quero dizer com tudo isso, queridos, não estou querendo dizer que é alguma coisa, é uma sentença que Deus está trazendo uma praga. Não, o que nós estamos vivendo com esse vírus, queridos, nem se compara com aquilo, mas eu quero falar o espírito que estava por trás disso. Amã, queridos, quando ele trouxe um decreto, e foi colocado o decreto tanto nas cidades, em Suzã, onde moravam os judeus, e ali foi colocado esse decreto que tinha data certa. Falou, olha, foi decretado que em tal tempo, nesse dia tal, todos os judeus serão exterminados. Não vai sobrar um. Eles serão acabados. Queridos, havia uma sentença de morte. Queridos, o que muitas coisas as mídias estão trazendo para nós nesses dias? O que muitas pessoas estão falando? Olha, há uma sentença de morte. Há uma sentença que vai chegar. Cuidado, porque algo vai acontecer de ruim sobre você. Há uma sentença que quer vir de morte sobre a tua vida, queridos. Mas eu quero dizer, Deus separa algo, queridos, diante dos seus, para fazer aquilo
É como eu anotei no início, falei para vocês, Deus é aquele que muda decretos. Deus é aquele que muda, Ele faz o céu descer e a glória seja dada a Ele. Nós queremos que neste momento, nesse tempo, queridos, o nosso coração precisa ser alinhado ao coração de Deus para orarmos, para crermos no sobrenatural, para vivermos em tudo aquilo que Deus tem para nós, que Deus quer fazer sobre nós. Amém, queridos? Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. E a Bíblia fala que quando houve esse decreto, queridos, como ele foi colocado para fora, talvez Esther nem sabia disso. E a Bíblia fala que Mardoqueu, ele recebeu essa notícia. A Bíblia fala que a primeira atitude dele, que ele tomou, foi vestir de panos de sacos, de cinza, que representava realmente um quebrantamento, e ele foi até a porta, até as escadarias do palácio, e ali ninguém podia entrar com aqueles trajes. E chegou até Esther que o seu primo estava com esses trajes, e ela falou, mas o que aconteceu? Ela não sabia, e mandou levar vestes para ele novas, e ele não quis aquelas vestes, e ele declarou assim, mande um recado para Esther, e ele deu uma cópia desse decreto, e ela olhou aquela cópia, e ele falou, e ela disse, mas como que eu vou fazer? Porque se eu entrar na presença do rei, sem ser convidada, eu serei exterminada, serei morta, porque era assim, queridos, quem entrasse na presença do rei sem ser convidado antecipadamente, era morto. E Esther falou, olha, já faz um mês que ele não me procura. E no capítulo 4, versículo 12 a 17, a Bíblia fala, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada numa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu então retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Queridos, olha o que estava acontecendo nesse império. Olha o que estava acontecendo quando houve essa notícia. E aqui houve uma palavra, queridos. Como eu falei dessa autoridade, Mardoqueu era uma autoridade sobre Esther, de uma certa forma, assim, eu creio que Deus colocou como espiritual de ouvir conselhos. Nós precisamos muitas vezes, num momento como esse, ouvir conselhos e palavras de pessoas sérias. Ela não sabia o que fazer, mas se eu entrar no rei, ela falou, e ele trouxe uma palavra que disse, olha, quem sabe não é este momento, para este momento que Deus te levantou onde você está. Quem sabe não é para este momento que seja para livrar. E aqui ele fala algo, olha, se não for por você, você vai morrer, mas Deus vai levantar outra forma. Deus, ele tem um propósito, porque os planos de Deus não são frustrados, querido. Eu creio que nessa hora nós temos uma responsabilidade como igreja de ser levantados, no momento que nós vivemos, para ser uma boca profética para a nossa cidade, para a nossa família, para a nossa vizinhança, e declarar, eis-me aqui. E Esther começou a falar, olha, então façam isso, levem ao povo, jejuem e orem, e levantem um clamor por mim, por este tempo. As minhas criadas também vão fazer a mesma coisa. E eu vou entrar na presença do rei. Se perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Mas eu morri sabendo o que eu precisava fazer, para que eu fui chamado para este lugar. E se você acompanhar no texto, fala que Esther entrou, e ela só era salva da morte se o rei estendesse o seu cetro. E quando entrou, o rei foi a primeira coisa, ele estendeu o cetro, queridos, porque não foi apenas o rei, mas Deus se colocou no lugar. Deus colocou algo naquele rei. Ele falou, o que você quer, Esther? Eu te darei metade do meu reino. Eu te darei tudo. Se você quiser, ele falou, olha, não, eu preciso falar algo, mas eu preciso que, olha, queridos, como Deus direciona as coisas, mas eu preciso fazer um banquete, quero fazer um banquete para você, mas também quero para Amã. E o rei falou, tudo bem, Esther, quando será? Então, olha, vamos fazer amanhã, eu não lembro agora se era hoje ou amanhã, são 2 momentos que ela fez isso. E Amã, queridos, presta atenção, carnalidade, inimigo do povo judeu, aquele que quer trazer uma sentença de morte, queria a morte de todo o povo. Ele decretou sentença de morte, com data marcada, e o selo do rei. Queridos, mas o nosso Deus é um Deus que muda sentenças.
O nosso Deus é um Deus que traz vitória através de homens e mulheres que entendem seu lugar e se deixam ser usados por Ele. Amã, queridos, na figura do inimigo, queria receber adoração. Presta atenção, Amã queria adoração. Ele foi contra Mardoqueu, porque falou, esse cara não se dobra perante mim. Você conhece mais alguém que queria receber adoração, querido? O que a Bíblia fala sobre Satanás quando queria receber a adoração de Jesus? Jesus, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorares. Amã queria adoração. No momento que ele não teve adoração, o que ele falou? Extermina o povo, vamos acabar com esse povo. Que a palavra de Deus diz em João 10, queridos. João 10, 10 diz que o ladrão, ele só vem para matar, vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus diz, o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, quando tudo parece perdido, não tem solução, Deus move os céus. O que moveu, queridos, sobre a vida daquele povo, presta atenção. O que moveu sobre a vida daquele povo, queridos, foi quando houve uma ordem de uma autoridade diante de alguém que fala, olha, eu preciso fazer algo, mas isso não vai acontecer se a gente não se prostrar, se não houver quebrantamento, se não houver oração e jejum. Quando todos os judeus começaram a jejuar e orar, as criadas de Esther começaram a jejuar. Esther apareceu diante do rei e Amã falou, olha, Esther, o que você quer falar? Nós estamos ansiosos por saber. Falou, não, amanhã, nesse mesmo lugar, vamos fazer um banquete, ali eu falarei o que eu desejo fazer. E a Bíblia fala que nessa primeira visita, quando Amã estava saindo, ele viu Mardoqueu ali, tudo sujo, com aquelas roupas ali, e não se dobrou diante dele. Ele saiu, mas como ele estava com pressa de ir para casa, ele falou, estou irado com esse homem. Quando ele chegou em casa, ele compartilhou com a sua mulher, e toda a família se reuniu e falou, já que você quer acabar com ele, você é poderoso no reino, faz uma forca e mata esse homem. E a Bíblia fala que dentro da casa de Amã, ele fez uma forca para matar Mordecai. Só que quando ele terminou essa forca, quando ele estava falando isso, chamaram ele novamente para ir lá para o reinado, onde estaria esse tempo com a rainha Esther e com o rei Assuero. O rei Xerxes, né, que é chamado de Assuero. E quando eles estavam ali no reinado, Esther falou, olha, ela se revelou como sendo judia. Você pode ver ali todo o contexto, né? E ela se revelou ali, e estão querendo exterminar o povo, então eu faço parte desse povo, se vai morrer. Não, mas quem está fazendo isso? E ali quando ela começa a falar, Amã. E se você pegar um pouquinho, quer dizer, eu estou correndo nos textos, né? Quando fala, preciso já encerrar. E nessa ida dele, lembra que ele preparou a forca. E nessa ida dele, de um dia para outro dessa festa, a Bíblia fala que o próprio Deus veio falar, e o rei Assuero perdeu o sono à noite, ele não conseguia dormir, ele saiu e falou, olha, me traga aqui o livro das crônicas, que eu preciso ler. Queridos, um rei, durante a noite, pedir livro de crônicas, para quê? Queridos, Deus, ele intervém em situações, ele muda histórias, muda as coisas. E a Bíblia fala que quando ele estava lendo o livro de crônicas, as crônicas do seu reinado, ali ele viu que Mordecai falou, escuta, Mordecai me livrou, porque Mordecai há um tempo, ele ouviu pessoas planejando matar o rei, e ele foi e falou, olha, estão planejando matar o rei, avise o rei. E quando o rei leu aquilo, ele falou, escuta, o que foi feito para Mardoqueu quanto a isso? Alguém honrou a vida dele? Alguém fez alguma coisa para ele? E as pessoas falaram, não foi feito nada. Então nós precisamos fazer algo para ele. E daí o rei pergunta, escuta, tem alguém no pátio andando aí que são daqueles... Não, tem Amã. Queridos, é coincidência essas coisas. Amã estava passando. E o rei falou, não chama a mãe. E o rei fala para Amã, Amã, o que o rei deve fazer? Aquela pessoa que o rei deseja honrar, mas honrar tanto. E Amã, por ser tão poderoso, falou, de quem será que o rei não está falando? Será que não sou eu? Olha, eu sou todo poderoso neste lugar. Daí Amã falou, não, rei, olha, se você então pega o seu melhor cavalo, a sua melhor capa, coroa, e coloque na cabeça disso, e a pessoa, chama um dos teus oficiais, e pega esse cavalo e vai passando pela cidade dizendo, olha, assim se faz aquele a quem um rei quer honrar. E ele achando, poxa, agora, o que vai acontecer comigo agora? E o rei declara exatamente para Amã, ele falou, então você pega esse cavalo, pega a capa, pega a coroa, e vai lá e pega Mardoqueu. Faça tudo isso com ele. E você vai declarando, queridos, em tempos de aflições,
em tempos onde está tudo ruim, onde tem uma sentença preparada de morte, o Senhor faz com que o inimigo se levante nessa hora e da boca dele começa a profetizar. Assim se faz aquele a quem um rei quer proclamar, aquele quem um rei quer honrar. E Amã, que queria tanto fazer algo com Mordecai, matar naquela forca, ele teve que andar com aquele cavalo e gritando para todo mundo ouvir. Assim se faz com aquele que o rei quer honrar. E quando ele chegou em casa, Amã, depois disso, ele contou para sua mulher: e agora, olha, eu achei que era comigo, e olha o que o rei fez, e não deu nem tempo dele reclamar. Foi chamado ele para ir até o palácio, e nessa hora, foi quando Esther declara, falou: olha, rei, quem quer exterminar é Amã. Amã planejou tudo isso. E se você acompanhar a leitura depois, falou que depois o rei ficou furioso, saiu do pátio e Amã caiu aos pés, como se jogando em cima de Esther, falando: olha, não faz isso, eu vou perecer e tal. E quando o rei entra, ele está se jogando em cima dela, ele fala: olha, ainda entra aqui para tentar abusar da minha rainha. E ele tira dali, e um daqueles que estavam no pátio, falou assim: olha, rei, ele fez na sua casa uma forca para Mordecai. E o rei manda sair diretamente ali. Então essa forca é para ele. Então, saído dali, Amã foi executado naquela hora, foi enforcado na própria forca que ele tinha preparado. E a rainha Esther fala: e agora, rei, mas como que nós vamos fazer? Há um decreto. Queridos, presta atenção. Tem muitos decretos vindo, talvez sobre a sua vida. Tem muitas coisas vindo para tentar acabar com você, trazendo sentenças. Não estou falando apenas agora sobre esse vírus que está aí, queridos, mas são sentenças familiares, sentenças de morte, sentenças que vêm sobre a tua vida, que você sabe muito bem o que muitas vezes tem acometido você aqui. Parece que tem prazo já determinado. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Queridos, o nosso reino não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Queridos, e o rei falou: olha, não se pode revogar uma lei que o rei já fez. E o que fazer? Queridos, foi dado toda a autoridade. O rei chamou Mardoqueu, colocou como príncipe, como aquele principal do seu reino, e falou: olha, você, Esther, agora vejam o que pode fazer. E uma sentença foi dada que todo o povo judeu poderia agora se defender. Havia uma defesa. Olha, vocês agora estavam uma sentença de morte, mas um novo decreto vem, que vocês podem se defender nessa hora. E a Bíblia fala que houve festa em todo Arraial, em Suzã, onde moravam os judeus, toda parte havia festa, porque eles podiam agora se defender. Tudo isso gerado, queridos, por oração, por jejum, por quebrantamento e por ouvir uma voz sábia e por pessoas estarem estratégicas no lugar certo, na hora certa, colocadas por Deus. Queridos, é o caso da minha vida e a tua vida. Nós vamos estar no lugar certo, na hora certa. Envolvemos em oração, quebrantamento no nosso coração, jejum, clamando pelo Senhor. Quando tudo parece perdido, queridos, quando parece que não tem solução, Deus move os céus. A conclamação de jejum e oração, queridos. Deus está no nosso meio, queridos. O povo jejuou, veio vitória. E eu quero nessa hora encerrar este momento, queridos. Decretos podem ter sido dados, queridos, mas Deus dá o escape. O Senhor Jesus declarou certa vez, um dos textos, perdão, não foi Jesus, dizendo que sobre vós não veio tentação, que não fosse humana. Se não me engano é Tiago, pois alguém me ajude aí, né? Mas Deus, Ele é fiel e não deixará você ser tentado além daquilo que você pode suportar, mas juntamente com a tentação, Ele vos dará o escape. Deus vos dará o escape. Queridos, Deus tem um escape para as nossas vidas. Deus tem um escape. 1 Coríntios 10, perdão, foi o apóstolo Paulo que declarou isso. 1 Coríntios capítulo 10. Não vos veio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não deixará você ser tentado, amém? Além das suas forças, mas dará o escape. Queridos, você não está só. Deus tem uma vitória tremenda, mas há disponibilidade para o reino de Deus, querido. Como eu falei, queria encerrar com este momento, voltando àqueles textos nisso, né? 1 Coríntios 4:20,
que nós já lemos, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Pessoas comuns que se tornam estratégicas no reino de Deus. Eu e você, queridos, para um propósito. Jejum, oração e posicionamento. Nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Alguém que está ali, olha, falando, olha, foi para este lugar que Deus colocou. Foi para este lugar que Deus nos colocou. Você pode não ir. Falou para Mordecai, né? Falou para Esther, você pode até não fazer, Esther, mas você é judia. Toda a descendência tua vai morrer. Se posicione. Queridos, é algo para nós nessa hora de nós nos posicionarmos. Deus muda sentenças. Deus muda os decretos quando o seu povo, no seu reino, toma o lugar de adoração, toma o lugar de quebrantamento e o lugar de oração. Queridos, o que nós fizemos hoje à tarde neste lugar, e eu quero falar, queridos, foi algo dos céus revelado ao coração. Amém? Nós estávamos ali no tempo de jejum, orando em casa, e passou um pouquinho aquele horário meio-dia, mas a pastora, Deus usou tremendamente a vida dela. Ela falou, amor, nós precisamos fazer algo hoje. Quem sabe e Deus deu essa estratégia na qual nós fizemos hoje, de vir com os carros aqui na igreja e sair profetizando sobre o comércio, sobre a cidade, liberando, nos arrependendo diante do Senhor, sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre o pecado, e declarando, Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor. Glória a Deus por essa mulher tremenda que o Senhor tem colocado, nosso meio, mãe sobre esta casa. Estratégia dos céus tem vindo, queridos. E eu te falo, tem cobertura nesta casa, queridos. Não anda sozinho. Mas Deus quer usar pessoas como, queridos, quem era Esther? Era uma jovem judia que foi trazida para a Babilônia, foi trazida no contexto. Mas Deus levanta, e muitas vezes que não é porque, mas ela foi lá porque ela tinha uma beleza. Queridos, não é a beleza, não é o que você sabe fazer, não é o que você tem, mas é o posicionamento em Deus, porque ela podia fazer todo o reinado se perder, mas através de uma voz de autoridade, de alguém que fala, olha, você sabe, quem sabe não é para este momento que Deus te colocou aí. Queridos, Deus tem nos colocado num lugar, se posicione nessa hora. Se posicione nessa hora, eu preciso me posicionar, queridos. Mas nessa hora eu quero te abençoar nessa hora, e que essa palavra possa ter encontrado no teu coração, queridos. Sabendo que pode ver sentenças, queridos. As mídias podem falar o que for, mas o nosso reino não é na parte externa. O reino de Deus está dentro de nós. E dentro de nós, querido, vai sair. Jesus falou, olha, Pai, que eles sejam um. Para que o mundo saiba, que o mundo tenha experimentado nessa hora da unidade do corpo de Cristo. Queridos, por isso eu te falo, se envolva. Se envolva naquilo para ajudar o teu vizinho, para ajudar as pessoas nessa hora. Vamos como igreja nos unir, nós nos unimos com as igrejas da cidade para declarar quem é o Senhor deste reino. E nós vamos ver, queridos, coisas tremendas acontecendo. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas é de poder e autoridade nele, que ele tem delegado sobre nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós queremos orar, mas eu quero acho que nós temos um tempinho. Tem um tempinho, não? Tem uns 10 minutinhos. E eu quero convidar você a cantar com a gente. Depois nós queremos orar, queridos. O Senhor quer usar a tua vida. Não se preocupe com sentenças, decretos. Deus, Ele muda. A partir de um coração que nós estamos clamando ao Senhor e queremos que Deus tenha algo especial para derramar sobre o Brasil nesses dias, querido. Sobre a tua vida, em nome de Jesus. Louve ao Senhor neste tempo. Tem este momento um espírito de oração. Amém, queridos? Torre forte.
torre forte, minha ajuda em tempos de deserto e dor. Aleluia. Aleluia. Querido, se você depois continuar lendo, fala que com este decreto, os inimigos tiveram medo de atingir os judeus. Eles foram desbaratados. Cada judeu começou a se defender na sua casa. E houve derrota. E o rei começava a Esther, olha, derrotaram 500, derrotaram tantos ali. E o povo estava com medo, porque eles olhavam assim, quem se tornou Mordecai? E eles falaram, há uma autoridade nele, aquilo que aconteceu ninguém pode. E houve uma libertação. Queridos, não importa, terreno distante, como Jesus orou ao Pai, Pai, eu guardei, quando estava com ele, eu te peço, Pai, guarda-os, livra do maligno. Eles não são do mundo, queridos, nós não somos do mundo, nós estamos neste mundo porque há um propósito. Deus nos chamou a minha vida e a tua vida para fazer diferença, para estar no lugar certo, na hora certa, e para clamar, Senhor, nós vamos no teu nome, Senhor. Mas nós como igreja precisamos levantar todos, oração, jejum, clamor ao Senhor, e milagres acontecerão. Amém? Quero orar pela tua vida, né? Pai, nós te louvamos por esse tempo especial, Pai, que o Senhor tem falado comigo, Senhor. E eu sei que o Senhor tem falado com cada um na sua casa, cada um que está ouvindo, e aqueles que também ouvirão também esta palavra. Senhor, o Senhor tem uma palavra tremenda nos nossos corações. O Senhor é o Deus que muda o tempo, muda as estações, remove reis, estabelece reis, traz ordem aonde não há ordem, muda decretos, muda, Senhor Jesus. O coração do rei está nas tuas mãos. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, mas aquilo que mais toca o teu coração são um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Pai, eu sei que a nação brasileira tem se colocado diante do Senhor, clamando pela tua misericórdia, nesse tempo que temos vivido, Senhor. Sabemos que muitos têm sido tomados por medo, tem muitos sido afligidos por situações, Pai. Muitos têm ido para o lugar de tentativas de suicídio, desespero na alma. Senhor, e nós temos a única palavra que liberta e transforma, Jesus Cristo. Aquele que declarou que o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e avivam ela com abundância. Pai, é isso que nós repartimos com o teu povo nessa hora. Pai, aqueles que estão abatidos, aqueles que talvez nessa hora estão, você que está nos ouvindo nessa hora, que ainda você não entregou sua vida a Jesus, o faça agora. Reconhece que você é um pecador, uma pecadora, e fala, Senhor Jesus, eu estou com medo, tenho situações, mas eu clamo a Ti, entra na minha vida, faz na minha vida morada, transforma a minha vida, muda o meu caminho. Eu quero entrar neste povo que faz festa por poder se defender. Pai, a nossa defesa é o Senhor, como nós temos cantado, Tu tem nos feito feliz, Tu és o nosso escudo, fortaleza, o lugar de seguro nós temos no Senhor, Pai. É em Ti, Deus. Pai, algo que o Senhor me faz lembrar deste povo também, Senhor, que o povo foi dado um outro decreto que cada um lutaria, Senhor. Eles não receberam um decreto e ficaram parados, não, eles tiveram que lutar para defender a sua causa. Mas a sua causa agora foi defendida depois de jejum, de oração, e na qual a vitória do Senhor vem. Pai, nós estamos vivendo momentos na qual nós declaramos a vitória do Senhor virá. Há um decreto do Senhor sobre nós, há uma escolha do Senhor sobre nós, e nós queremos viver os nossos dias, a nossa vida, para dar honra e glória ao Teu nome, Senhor. Por isso eu te peço nessa hora, cura os corações. Aqueles que nessa hora têm aberto seus corações para receber o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida. Pai, a partir deste momento muda a história, muda o semblante, muda a mente, Senhor. Traz a Tua sabedoria, traz a Tua vitória sobre eles. Muda o ambiente dos lares nessa hora, onde havia medo, há um decreto do Senhor que diz agora, defenda-se, ore, tome posse da palavra. Há uma vitória que chegou para a sua casa. Pai, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor. O Senhor usa pessoas tão imperfeitas como nós, assim como o Senhor usou Esther, Mardoqueu, e o Senhor os elevou no nível
até natural, Senhor, de um posicionamento, na qual eles falaram, olha, por causa do jejum e da oração, isso aconteceu. Por causa de posicionamento, isso aconteceu. Nós não vamos nos dobrar diante de Amã, da carnalidade, mas a carnalidade foi morta. E queridos, se a palavra do Senhor, se você ler depois, diz que todos os filhos de Amã, foi um decreto, a rainha Esther falou, olha, que sejam mortos, sejam pendurados nas estradas, para que todos vejam que essa carnalidade foi expulsa e banida. E assim toda a descendência de Amã foi exterminada. E toda a honra e glória nós damos a Ti, Senhor. Deus que nos dá a vitória. Que haja vitória sobre cada lado nesta hora. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.